Acompanham a gente aqui no estúdio hoje Benedito Domingos Mariano, que deixou a ouvidoria das polícias de São Paulo na semana passada, e Simone Henrique, coordenadora adjunta do Departamento de Justiça e Segurança Pública do IBCCRIM. Olha só, o governador de São Paulo, João Dória, decidiu mudar o ouvidor das polícias do estado e não reconduziu o sociólogo Benedito Mariano ao cargo. Mariano foi o mais votado da lista tríplice apresentada pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana. Ele deixou o cargo no mesmo dia em que foi feita a divulgação de um relatório apontando o aumento de 98% nas mortes causadas por policiais da Rota, a força de elite da PM paulista. Em comparação com 2018, também aumentou em 11,5% as mortes de civis relacionadas a policiais militares em serviço em 2019. Conselheiros do CONDEP denunciaram retaliação do governador à atuação combativa do ouvidor, que tem denunciado uma política de extermínio, principalmente nas periferias. Benedito Mariano, você compartilha com essa visão? Você acha que foi, de alguma forma, retaliação do governador João Dória a sua atuação frente à ouvidoria? Primeira questão que eu queria colocar é que é legítimo o governador escolher o primeiro, o segundo, o terceiro da lista, né? Eu estava ouvidor, eu não me lembro de um ouvidor no cargo não ser reconduzido, mas é uma decisão legítima do governo. Eu só acho que faltou foi deselegante o governador, não só comigo, mas com a ouvidoria. Se ele tivesse me avisado uma semana antes, eu avisaria a equipe, né, já faria um mínimo de transição com o novo ouvidor. Eu fui demitido no último dia do meu mandato. Então, informado pelo Diário Oficial. Diário Oficial. Alguém me mandou o Diário Oficial. Nem foi o governo. Alguém me mandou o Diário Oficial. Então, tirando essa deselegância, eu acredito que a minha não recondução, e isso não tem a ver com o ouvidor que foi escolhido, pode indicar que o governador não quer uma ouvidoria atuante, né? Esses 2 anos, eu acho que foi o melhor momento da ouvidoria. Nós produzimos uma pesquisa sobre o uso da força e vitimização policial, inédita no estado de São Paulo. Produzimos, o ano passado, uma pesquisa sobre suicídio policial, um problema estrutural importantíssimo nas polícias. É epidêmico o suicídio policial. Nunca se estudou suicídio policial no estado de São Paulo, né? Então, são dois trabalhos, 2 pesquisas importantes para a atividade policial. E, evidentemente, que nos casos mais graves, a ouvidoria sempre se posicionou criticamente, produzindo relatórios públicos sobre ocorrências mais graves, mas a ouvidoria também foi propositiva, né? Eu fiz, no último relatório que você citou, tem 20 recomendações ao governo. Sim. São as 20 recomendações que nós fizemos nesses 2 anos em que eu estive à frente da ouvidoria. Uma delas propunha um piso estadual para as 3 polícias, que elevaria o salário da base da Polícia de São Paulo, em média, para 35%. A Polícia de São Paulo é muito mal paga, sobretudo as bases das polícias, né? Nós queríamos elevar para 35% e depois de muita campanha, o aumento salarial foi de 5%. Nós até sugerimos ao governo, e encaminhei essa sugestão ao Palácio e ao gabinete do secretário, de criar uma loteria específica da segurança pública. A população gosta de jogar, está aí dezenas de loterias federais, e o recurso dessa loteria seria para subsidiar uma gratificação específica para os policiais. Então, se o orçamento não dá, procure outros meios para aumentar o salário das polícias. Não adianta dizer que é a melhor polícia de São Paulo, que é o discurso comum. Esse discurso tem que estar articulado de aumentar o salário da polícia, que é um dos piores salários do país. Está em 23º ou 22º do ranking dos estados que pagam pior as suas polícias. Simone, como você viu essa mudança de cadeiras na ouvidoria? Você acha que existe de alguma forma uma intenção do governo João Dória de enfraquecer a ouvidoria?
que é uma ferramenta tão importante para a denúncia por parte da sociedade. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu estou aqui em nome do IBCCRIM e eu preciso reforçar que um dos nossos eixos de atuação é pautar pela fiscalização das funções do Estado Democrático de Direito. O papel de fiscalização das polícias é do Ministério Público, a necessidade de reforçar esse papel do Ministério Público para olhar para a polícia, para a política de segurança pública, que é mais um serviço público que precisa ser estruturado a partir do Estado Democrático de Direito, da regra do jogo. Uma polícia bem equipada, bem estruturada, reforça os direitos humanos, reforça o exercício das liberdades democráticas. Uma polícia que não é equipada, que não é valorizada, que não tem treinamento adequado, acaba se deparando com situações limites, que não tem protocolo, acaba reforçando violências e acaba sendo vítima também de violências. Essa história dos protocolos, eu quero citar ela, porque inclusive é um dos pontos desse relatório do Balanço 2019, né? E daí é citado essa questão de você colocou algumas recomendações e uma delas é rever protocolo. No ano passado, a gente viu aquele caso de Paraisópolis, com 9 jovens mortos por conta de uma ação ali da polícia que teve esse resultado. E na época se falou muito em rever protocolos. E daí é sempre assim, acontece alguma coisa, vem uma imagem à tona de violência policial e se fala imediatamente em rever protocolos. Me estranha sempre essa questão de rever protocolo, como se aquilo fosse algum protocolo, como se fosse aceitável aquele tipo de violência. Então, o que de fato precisa ser discutido em relação a protocolos? O que precisa ser mudado? Que revisão é essa que precisa ser feita de protocolos? Bom, boa questão. Eu acho que uma revisão que precisa de protocolos, e a gente cita isso no relatório, é com relação à abordagem policial. O protocolo padrão de abordagem policial não é bom? É bom. Existe há muito tempo na Polícia Militar. A questão precisa incluir nesse protocolo, na primeira página, de que nas preleções diárias, nos batalhões da Polícia Militar, nas companhias, que é realizado diariamente, por isso que são preleções diárias, tem que abrir com abordagem na rua. Ser obrigatório nas preleções. O que é preleção? Preleção é juntar os policiais no pátio do quartel, do batalhão, antes deles irem para a rua. Isso acontece todo dia. Tá. A questão é que, por exemplo, a abordagem policial, com certeza não faz parte dessa preleção. Então, uma das mudanças no protocolo de abordagem, que parece óbvia, é segui-lo. Sim. Esse é o primeiro, né? E para segui-lo, tem que criar uma cultura de estar repetindo diariamente para os policiais que repetem outras coisas, menos essa essencial. Na questão de Paraisópolis, podemos falar depois disso, mas ali não é questão de seguir o protocolo, porque, na verdade, a forma como se deu o segundo momento da ocorrência, era impossível seguir qualquer item do protocolo. Na verdade, o segundo momento da ocorrência não deveria nem ter existido, depois Sim. eu posso falar melhor disso. Sim. Como o IBCCRIM vê essa questão da violência policial, das abordagens, dos protocolos que são desrespeitados? Olha, um dos nossos eixos nessa gestão do IBCCRIM é tratar da segurança pública como um direito fundamental, como um pilar de Estado Democrático de Direito, sem excesso de violência e sem opressão, e, ao mesmo tempo, ao lado disso, um dos nossos eixos é o enfrentamento ao genocídio da juventude, em especial da juventude negra. A polícia é um instrumento, é uma das forças da democracia, mas a democracia brasileira é pautada, infelizmente, por seletividade penal e por um racismo estrutural e por uma espécie de senso comum acerca dos direitos humanos. A segurança pública é mais um direito humano.
os instrumentos, as forças de segurança não estão em guerra contra a população. Sim. E nem contra um inimigo específico, e nem contra parcela minorizada politicamente da população. Essas forças de segurança públicas também são parte da população. Também precisam se encontrar na população, se ver na população. Quando há uma ação desmedida, quando há excesso de força, a democracia também está em risco. E as forças de segurança também estão em risco, porque uma operação daquela forma, com aquele resultado Sim. trágico, também vitima a polícia, também vitima as estruturas que sustentam a segurança pública. Mais uma vez, uma polícia despreparada, tecnicamente, desestimulada, desprestigiada, muitas vezes acaba replicando comportamentos que são inadequados, inaceitáveis. E por que isso acontece? Por que a gente não chega nesse cenário ideal de atuação das polícias? O que está faltando? Eu queria apontar alguns dados do último relatório que eu lancei no último dia que estava à frente da ouvidoria. A primeira denúncia da população, que se repete praticamente desde a história da criação da ouvidoria em 25 anos, é má qualidade de atendimento, Sim. em especial nos distritos policiais. Essa demanda, reconhecida pela população como um problema, ela vai se resolver a curto e médio prazo tomando algumas decisões. Por exemplo, nos últimos 20 anos, a Polícia Judiciária foi sucateada no estado de São Paulo. Para você ter uma ideia, eu fui ouvidor de 95 a 2000 na gestão Mário Covas. Na época em que eu era ouvidor, havia 35 mil policiais civis no estado de São Paulo, há quase 20 anos atrás. Hoje não tem 25. Diminuiu mais de 10 mil policiais. Então, tem situações em que o policial civil faz a função de 3. Né? Eu fui numa audiência pública da ouvidoria que nós organizamos com a Prefeitura de Ourinhos. Eu vi depoimentos lá de um único delegado ser responsável por 6, 8, às vezes até 10 cidades. Não existe milagre alguém ser responsável por 10 cidades. Ele vai fazer um mau atendimento nas 10. Né? Então, é urgentíssimo contratar muitos policiais civis. Há um sucateamento, um déficit muito grande na Polícia Civil. A outra questão, que também é muito comum nos relatórios da ouvidoria, é mortes em decorrência de intervenção policial. Tanto no relatório de 2018 como 2019, eu vim insistir no governo de centralizar no órgão corregedor, né, todos os inquéritos policiais e militares relacionados à morte de civis. Criar um departamento de letalidade. Na corregedoria. Sim. Ela só apura 3%. É muito pouco. 97% são apurados pelos batalhões de origem dos policiais envolvidos. Né? Evidentemente que os policiais que trabalham na corregedoria é corporativa, a corregedoria é evidente, é um órgão da polícia, mas eles não têm contato com o investigado. Né? É um órgão próprio de polícia judiciária militar. O ideal no futuro é que esse órgão, além de centralizar os inquéritos policiais e militares relacionados à morte de civis, fosse independente do comando da instituição, ficasse vinculado ao gabinete do secretário e que eles tivessem, para ser mais forte, inamovibilidade. Ou seja, os 800 policiais da corregedoria fariam carreira na própria corregedoria. Sim. Isso daria mais força para o órgão corregedor. A proposta mais radical que a ouvidoria fez em 2 anos é fortalecer o órgão corregedor da Polícia Militar. Infelizmente, o governador Márcio França, eu mandei para ele, não teve resposta, e o governo atual eu encaminhei em fevereiro de 2019, saí em fevereiro de 2020 sem resposta. Então, se não criar mecanismos eficazes para diminuir a letalidade, é pouco
o governo dizer que, olha, nós não desejamos a letalidade policial. Isso é muito pouco. O governo, se não deseja a letalidade policial, precisa criar mecanismos eficazes para diminuir a letalidade. Eu digo que tenho a intuição de que se centralizar na corregedoria, independente do discurso dos governadores, e o discurso do governador de São Paulo, direto ou indiretamente, indica para uma ação mais letal da Polícia de São Paulo. Independente disso, vai diminuir de 40% a 50% a letalidade. Porque os policiais da ponta, que estão na rua, eles têm muito respeito pelo órgão corregedor, muito. E eu diria que aquelas ocorrências, abre aspas, mais quadradas, que não têm muita legitimidade ou não têm legitimidade, gradativamente elas vão diminuir, porque sabe que nessas ocorrências o órgão de expertise vai apurar com muito rigor. Mesmo que o governador tenha uma opinião não tão contundente em relação ao combate dessa letalidade policial. Mesmo que não tem, e não tem. Não o atual tem, governo, é isso. O atual governo não tem. Para Simone, inclusive. Porque quando a gente fala da sucateamento da Polícia Civil, que você colocou agora, a gente tem governos que são muito pautados em relação a questões de segurança pública. Então, o que nos levaria a fazer uma relação direta com investimento na segurança pública, mas não é isso que acontece. É um paradoxo, Sim. porque falar de política de segurança pública é senso comum, infelizmente. E nem todos os ocupantes de cargos executivos compreendem a lógica da segurança pública a partir do Estado Democrático de Direito. Segurança pública é mais um serviço público, mas um serviço pautado nos direitos fundamentais, no respeito ao devido processo legal, à ampla defesa, ao contraditório. Sim. Eu recebi uma pergunta aqui, deixa eu pegar aqui rapidinho, vamos lá. Deixa eu ver se está entre as últimas. Bastante gente comentando, pessoal. A Leila Araújo falou que o trabalho do Benedito Mariano sempre foi exemplar. Adriana Mello deu boa tarde de Cabo, Pernambuco. Carla de Normandes, boa tarde. Salete Farias. Eduardo Goulart, Madre de Deus, Bahia. Ele está falando. Anne Portela. Acho que eu não recebi a pergunta ainda. Me manda de novo? Vou me mandar aqui de novo. Quero que você responda essa questão do sucateamento também. Por que não existe esse investimento, tendo em vista que a pauta de governantes é, de fato, a segurança pública? É porque, como você, inclusive, já falou, existe uma defesa em relação ao matar e não, de fato, a investigar, a aprender, a praticar a segurança pública? O que se espera, e a polícia ideal, é aquela que chega antes do crime. Sim. Né? Prevenir. E uma polícia que chega antes do crime, que investiga, enquanto não se muda a Constituição Federal, quem tem essa prerrogativa é a Polícia Judiciária Investigativa. Quando você não aposta ou sucateia a polícia investigativa, você está, direto ou indiretamente, priorizando o confronto, uma polícia mais repressiva do que investigativa, uma polícia que chega antes do crime. Né? Nas últimas décadas, e é bom que se diga que é o mesmo partido que governa São Paulo há muito tempo. Sim, né? sim. É inaceitável, né? Ter quase 15 mil policiais a menos na Polícia Judiciária. Então, eu diria que há uma política de não valorização para a Polícia Investigativa. Se você não valoriza a Polícia Investigativa, evidentemente que vai aparecer mais a Polícia Ostensiva repressiva. Né? Eu sou a favor do ciclo completo da atividade policial. Isso é um debate complexo que passa pelo Congresso Nacional, mas eu acho que a Polícia Civil, além de ser judiciária, ela poderia ser também ostensiva, preventiva e repressiva, e a PM, além de ser polícia ostensiva repressiva, também poderia ser polícia investigativa. Porque na prática essas polícias fazem isso, misturando atribuições, né? Então é importante nós termos um novo modelo de polícia que não estabeleça uma
estando acima de outra, né? Mas essa hierarquia, de fato. Mas que respeite, por exemplo, o que acontece no mundo inteiro, que a mesma polícia possa investigar e fazer policiamento. Só o Brasil, com uma herança do Império, tem esse modelo de polícia e, infelizmente, esse modelo não foi revisto no período republicano. Então, eu acho que tem muita coisa a se fazer. Agora, de imediato, é valorizar a investigação e a polícia maior, que tem mais de 83 mil no seu efetivo, ela tem que ter uma corregedoria muito forte, porque a letalidade policial, historicamente, foi muito alta. E, como diz, a letalidade policial não é aleatória. Quando a Simone fala aqui em racismo estrutural, isso, na prática, quer dizer, do ponto de vista dessas pesquisas que realizamos, é que 99% das vítimas da violência letal são pobres e desses 65% são jovens, pobres e negros. Então não é aleatório a violência letal, ela tem um foco e um foco é a população pobre da periferia. Eu sugeri uma pesquisa, eu sugeri uma recomendação ao governo de criar em todas as escolas da Polícia Militar uma disciplina discriminação social e racial e estereótipos de suspeito. Porque muitas vezes as mortes em 2017 foram mais de 22% das mortes em decorrência de intervenção policial se deram por, abre aspas, fundada suspeita. O que é fundada suspeita? Sim. Muitas vezes a fundada suspeita está relacionado aonde mora, na periferia, e está relacionado à cor de pele. Então tem que aprofundar isso na formação. Mas a gente está atrasado, isso aí já devia estar sendo aprofundado e sendo discutido. Mas nem tem a disciplina. Então, nem tem a disciplina. É um absurdo. Eu discutia num Bom para Todos, no ano passado, eu não vou lembrar o nome, Hamilton, que escreveu um livro sobre as polícias, e ele fala sobre a disciplina de direitos humanos na escola das polícias. Que não é discutido. Direitos humanos não são discutidos na escola da polícia. Tem inclusive, uma diretoria de direitos humanos no staff do alto comando. Então, formalmente, tem na formação disciplinas relacionadas aos direitos humanos. Agora, há duas formas de você discutir direitos humanos. Uma discussão teórica, o que são os direitos humanos previsto na Constituição, previsto nos organismos internacionais, e outra é vincular isso com a atividade policial. Sim. É isso que falta. Sim. Então, tem que pegar, por exemplo, os dados de 2017, olha, há indícios aqui de que 26% das pessoas mortas, em decorrência de intervenção policial, morreram em fundada suspeita. Vamos aprofundar? Faz um protocolo sobre o fundada suspeita. Porque fundada suspeita, em última análise, não é crime. Que fundada suspeita? Ela se baseia em quê? Se comprovar na prática que a fundada suspeita ela está relacionada à cor da pele e à condição social da vítima, tem que ter uma alteração radical dos protocolos. Isso é discutir direitos humanos com atividade prática. E são esses números que Mariano coloca que nos leva instituições a denunciarem o chamado genocídio da população jovem e principalmente negra e pobre. Sim, sim. Tratar de direitos humanos, tratar de segurança pública sem ignorando o nosso racismo estrutural, ou seja, forma e informa todas as nossas relações, consciente ou inconscientemente, é inviável. Sim. É uma fórmula para o nosso insucesso. Isso. Nosso insucesso na segurança pública e nosso insucesso no sistema de justiça, que é pautado por seletividade penal e com vistas, infelizmente, ao encarceramento em massa que nós já denunciamos. Que também não funciona, né? A pergunta do Ronildo Alves, que a gente recebeu, é bastante específica. Eu acho que Benedito Mariano pode nos ajudar. Ele pergunta por que não tem câmeras nas viaturas. Deveria ter. Iniciou-se um projeto de colocar câmeras em todas as motos, as motocicletas das equipes de ROCAM, que já são um bom início. Teve uma ocorrência na região sul
de 5 policiais da Rocan que agrediram de forma absurda, abusiva, um cidadão. Quem filmou foi alguém que mora próximo e até foi intimidada pelos policiais. Eu, nesse caso, pedi para o delegado que vai presidir o inquérito para ele requisitar as câmeras dos 5 capacetes que estão nos policiais para ver se eles filmaram a agressão deles. Porque é importante ter câmeras nas viaturas e motocicletas, primeiro porque garante uma prova de legitimidade de ação policial. É bom para os policiais, Sim. né? Mas é bom para a sociedade também que registra o possível abuso. Então, eu perguntei para ele requisitar e ver se as câmeras estavam funcionando e se registraram um abuso, porque aí a própria Câmara do Estado está registrando um abuso. Se não registrou o abuso, né, ou as câmeras estavam com defeitos, ou o aparelho foi desligado, o que é uma conduta inadequada, né? Então é importante, quanto mais transparência na atividade policial, é melhor para a população, inclusive é melhor para os policiais. Eu sou a favor de câmeras em todas as viaturas das polícias, em todas as motos da chamada Rocan. Mas daí se requer investimentos e, para isso, vontade política. Olha, eu acho que o investimento nisso não é tão grande. São Paulo, só a Polícia Militar tem quase 5.000 equipamentos de viaturas, né? O problema de São Paulo não são equipamentos. Tem mais de, se não me engano, 25 aeronaves, helicópteros. 25. Tem estado de São Paulo, do país que não tem um helicóptero. Aqui tem 25. Então, eu acho que o problema de São Paulo não é equipamento e do que tem, colocar câmeras em todas as viaturas não é um custo muito alto. Aí é uma decisão política mesmo. Iniciou-se como projeto piloto em alguns batalhões. Tem que definir isso em todas as unidades da Polícia Militar, em especial, mas também na Polícia Civil. Já que não se investe em salários, e isso é histórico aqui, que o salário é muito baixo das bases da polícia, que se invistam em equipamentos que possam dar mais transparência para a atividade policial. Que faz segurança e a fiscalização ao mesmo Exatamente. tempo, né? Segurança para o policial, fiscalização para a sociedade. Claro. Outra pergunta do Pedro Guzmão. Pedro Guzmão, eu vou jogar para você, Simone. Ele perguntou assim, se a eleição de Bolsonaro fez com que aumentasse a letalidade policial e quais os danos psicológicos para o policial. Há uma percepção de que, de fato, com o Bolsonaro no poder, existiu uma certa liberação para que a polícia mate mais? Olha, eu não posso dizer que houve uma liberação, mas o discurso oficial é que a boa segurança pública depende do combate violento e às vezes até mortal ao, entre aspas, inimigo, ao transgressor da ordem. Então, se esse é o discurso oficial, as ocorrências violentas, os excessos acabam sendo normalizados, sim, sim. naturalizados. Sim. O que não é um fator de aumento de segurança. É justamente o oposto. O sentimento de insegurança, o aumento da criminalidade está aí, campeia. A sensação de segurança, o combate à criminalidade não passa por letalidade, passa como já debatemos aqui, passa por investimentos, Sim. passa por mudança de cultura, passa por reconhecimento da construção da nossa sociedade e das feridas que ainda temos abertas para reconhecer e curar, por mais inteligência, por mais estudos e pesquisas pautadas em segurança pública como um serviço público, não uma guerra. Sim. Não sei se consegui contemplar, mas é que são muitos fatores. Sim. E o tema é muito desafiador. Sim. E há necessidade de uma sinergia, não só das forças da administração pública, como também da sociedade e dos outros elementos que compõem o nosso projeto de civilização. Perfeito.